igreja, de certo modo, está acompanhando e participando com o Robson e a Aline, lá no Camboja. E é bom a gente ver as coisas. Evangelho. O que é evangelho? O evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Vamos ler juntos aqui esses textos em negritos, sempre que pudermos, vamos ler juntos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vem revelar Cristo em nós, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É bom lembrar que Paulo, ele só se diz grande quando ele se refere ao pecado. Ele diz, quanto ao pecado, eu sou o principal, o príncipe dos pecadores. Quanto aos apóstolos, eu sou o menor deles. E quanto aos santos, eu sou o menor. Ele está falando, a mim, o menor de todos os santos. Santo entre santos. E o menor. Mas me foi dada esta graça de pregar o quê? Pregar aos gentios, aos que não eram judeus. Porque o mundo bíblico ali era dividido entre gentios e judeus. E os que criam do Senhor Jesus Cristo. São três classes. Ele disse, a mim foi dada pregar esta graça aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Temos insistido nessa exposição da diferença entre o evangelho com letra maiúscula e as religiões que enxameiam o planeta. É preciso ver que o termo religião é de origem latina e não tem um correspondente grego no Novo Testamento. É um vocábulo com significado restrito. As palavras que normalmente você vai encontrar em algumas Bíblias, um pouco mais, outras menos, não mais do que 5 vezes a palavra dando sentido de religião, mas nenhuma delas, são 2 palavras que no grego, uma significa adoração e a outra significa piedade, e que às vezes são traduzidas como religião, mas não tem o sentido de religião. A palavra religião é uma palavra latina que significa religar-se com Deus. A religião é a tentativa humana de se religar com Deus. É um expediente cá de baixo, visando a restauração de uma conexão desfeita. A criatura estava plugada com o Criador no jardim do Éden, no princípio, mas houve uma catástrofe de cunho espiritual que o desconectou deste relacionamento. E daí para frente, o homem tenta se religar com Deus por meio dos seus méritos. E é esse esforço de se religar que chamamos de religião. Todas as vezes que esta religação, essa proposta é nossa, subindo degraus, é religião.
Porque no Evangelho nós não temos o homem se religando com Deus. Nós temos Deus vindo viver no homem. É este o sentido do Evangelho. Não é o homem procurando Deus, é Deus que procura o homem. Um dos exemplos clássicos do modelo religioso é a Torre de Babel. Vamos ler Gênesis 11:4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos nós espalhados por toda a terra. Essa cultura da conquista é o que define o significado da religião. Preste atenção que eles disseram: vinde, imperativo, edifiquemos para nós uma cidade. A primeira cidade que foi construída por Caim. E é uma tentativa de corporação, de sindicato, de um grupo chegar a ter controle. E uma torre cujo tope chegue aos céus. E quando esse chegar lá, nós nos tornaremos célebres, o nosso nome, para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Isto aqui é pós-dilúvio. O que aconteceu no dilúvio, nós não queremos mais que aconteça. Nós vamos fazer uma torre tão alta que chegue no céu. Se houver um novo dilúvio, nós estaremos lá no comando, lá em cima. Porque quando a arca pousou, ela pousou no Monte Ararat. E ali ela ficou esperando 150 dias para começar a brotar de novo a vida na terra. Nós não queremos mais ficar assim. Nós vamos construir uma coisa para nós. A Babilônia é o sinete da meritocracia e de tudo o que é religioso. Quando, no Apocalipse, topamos com o termo Babilônia, encontramos a cultura religiosa que infiltrou-se no seio da fé cristã, transformando o cristianismo numa religião judaico-babilônica. Lembremos uma coisa: o povo de Israel, o povo judeu, foi para a Babilônia, ficou 70 anos na Babilônia, depois eles voltaram para Israel, para a terra, mas nunca mais a Babilônia saiu deles. Nunca mais. Eles trazem uma cultura que é a cultura da meritocracia e do comando de Deus pelo homem. Eu estou agora assistindo um documentário, uma série chamada Isabel. Vocês podem, se quiserem ver, é muito boa a série. Algumas cenas mais picantes, que não podem ser vistas por crianças, mas é uma cena, uma muito boa histórica. Isabel e Fernando de Aragão, os reis católicos, e como eles tiveram uma influência no Santo Império, Sacro Império Romano, a formação daquele início, e como eles conseguiram fazer uma mobilização contra os judeus. Aliás, por causa deste processo, o professor Jorge Cernev, que é professor de História, está aqui conosco, vai depois me corrigir, é que os judeus acabaram vindo para o Brasil. Muitos dos degredados vieram daquele processo que aconteceu lá,
Porque havia uma influência judaica, e eu estou vendo nas portas dos palácios e dos castelos os sinais judaicos, tanto nas gravuras como nas inscrições, porque eles tiveram um grande poder na disseminação desta ideia religiosa. Depois, com os mouros e com os judeus na Península Ibérica. E esta religião, ela se infiltrou pelo mundo afora. Que é a religião de que você consegue, com o fruto do seu esforço, como Caim, ser merecedor da aceitação de Deus. Assim como o povo judeu foi para a Babilônia e a mentalidade do babilonismo nunca mais saiu da cultura judaica, do mesmo modo a igreja foi para Roma e se poluiu com os costumes babilônicos que tomaram conta de Roma e sua civilização. Roma conquistou a Grécia havia conquistado a Pérsia a Babilônia. No entanto, a Babilônia nunca deixou de ser a matriz de onde procede toda a forma do pensar religioso. A Torre de Babel é a forma onde se constrói todo o esquema de todos os tipos de religião do planeta. Enquanto o Evangelho aponta para uma rocha, em Babel usa-se o barro como matéria-prima para a construção dos seus objetivos, a fim de alcançar o céu. A rocha fala de algo que só Deus faz, enquanto os tijolos de barro daquilo que o homem faz para poder construir os seus altares e monumentos. Tijolo é o fruto do esforço humano. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. É bom lembrar que Abraão vem de Ur da Caldeia, Babilônia, e que aquela cidade, Ur, era um caldeirão, é uma espécie de fornalha de construção de tijolos, onde havia todo tipo de zigorate, de torres que eram construídas. São centenas que a arqueologia encontrou em toda aquela região de torres, sempre procurando estar no topo, no alto, com tijolos. Quando apenas Deus faz, estamos diante do Evangelho. Quando apenas Deus faz, é Evangelho. Mas quando o ser humano é o ser humano quem faz, então isso é religião. O barro aponta para a natureza humana que foi feita do caulim, do barro. Porém, a rocha discursa em favor de um projeto que só Deus pode fazer. O Evangelho não é de autoria e realização. Perdão, o Evangelho é de autoria e realização exclusiva de Deus. Rocha é a dádiva da graça. Por isso que vocês vão encontrar a palavra rocha baixa, rocha alta. Quando vier rocha baixa, é para descedentar a sede, a primeira vez que ela aparece em Êxodo capítulo 17. Ela está falando ali aquele que vai matar a sede de um povo. Imagina você, 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Uma Curitiba, lá em Arapongas. Vamos botar Refidim em Arapongas. E aqui Londrina é o Sinai, Horebe.
Esse povo está com sede, reclamando, murmurando contra Moisés, querendo apedrejar Moisés. Moisés clama ao Senhor. O Senhor diz para ele: pega 12 homens, um de cada tribo, e você e Arão vão até Horebe e vão me encontrar em cima de uma rocha. Agora, quem já foi, e aqui nós temos alguns irmãos que já foram ao Sinai, sabem que no Sinai, o único sinal que tem lá é pedra. Só tem pedra. Só tem rocha. E que rocha era essa que vou encontrar? Eu estarei em cima da rocha. Você imaginando aquele povo andando, chegando lá, aqueles 14 pessoas. Qual é a rocha que o senhor está? Eu estou em cima de uma rocha. A palavra que é usada ali é uma rocha baixa. Eles não tinham que olhar para o Sinai, não. Para o montão lá em cima, para o Horebe lá em cima. Tinham que olhar para uma rocha baixa. Agora, meu irmãozinho querido, em Cristo Jesus, imagina. Vai ferir uma rocha aqui em Londrina para dar a água para um povo que está lá em Arapongas? 3 milhões, vamos botar logo, 3 milhões de gente com sede. Você acha que foi uma bica? Hã? Foi um rio? Que durante mais de ano correu. Aí, depois, se vocês quiserem estudar isso aí, procura o Dr. Christian Shen, que ele vai dar a explicação, como é, a explicação geológica, como foi que Deus fez isso. Para preservar a esponja de água ali. Aquela água que desceu do céu para descedentar. É a figura de Cristo. Ele desceu. Esta é a rocha. Não é o barro. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Quando ele feriu lá, correu um rio. Existem os sinais, porque nós, quando vocês forem sábado que vem na nossa chácara Canaã, vocês vão ver o que aconteceu com o rio Cafezal, lá na Canaã. O rio que era da largura daqui para ali, para o Joel, ele hoje está lá na largura dessa igreja aqui. Você não sabe o que é 270 milímetros de chuva em 24 horas. O que deu ali. Agora, o que saiu lá? Saiu foi um tufo de água para matar a sede de 3 milhões de gente. É que a gente lê Bíblia sem prestar atenção e vai correndo e achou que Deus abriu um caninho ali para matar a sede daquele povo. É abundante, meu irmão, vida abundante. É a água que Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim, beba. Isso ele dizia a respeito do Espírito Santo que haveria de descer para que eles pudessem ser saciados com ele. Agora, rocha é dádiva da graça. A grande confusão babélica é quando usamos rocha lavrada ou tijolos cozidos como se fossem rocha, ou ainda a combinação dos dois. Essa mistura argilosa da religião meritocrática com o pseudo-evangelho da graça gera uma igreja como a de Laodiceia. Por favor, nós vamos falar um pouquinho aqui. Deus não aceitava rocha lavrada para altar. Nem tijolo. Tinha que ser apanhada rocha. Aliás, tem um episódio maravilhoso na Bíblia, no livro de Josué. Quando eles chegaram no Rio Jordão, estava lá o Jordão de beira a beira, cheio, bem mais cheio do que o Cafezal naquele dia. E como atravessar? Deus disse, não, vocês vão atravessar. Mas como nós vamos atravessar? Vocês
os sacerdotes vão colocar a arca do Senhor e vão andando. São 4 sacerdotes, 4 levitas, vocês vão carregando, e quando chegar na beira, um pisa. Na hora que pisar a planta do pé, eu abro o rio. O senhor não quer fazer o favor de abrir antes da gente chegar? Mas aí não é fé. E o que nós vamos fazer? Quando eu abrir o rio, vocês vão fazer 2 coisas. Vocês vão pegar 12 pedras daqui de fora. Quando vocês atravessarem para a terra prometida, vocês vão pegar 12 pedras lá de fora e vão pegar e colocar no meio do rio. E vão pegar 12 pedras daqui de dentro e vão colocar lá em cima e vão fazer um altar. Mas por que não pega as pedras que estão de fora? Para que esse negócio? Porque ali está falando da morte e ressurreição. As pedras que vieram de dentro da terra, da água de baixo, é aquelas que vêm representar a vida de Cristo ressurreto. A vida tem que ser crucificada, morta. A vida que sai tem que ser colocada no altar. É a vida da ressurreição. Pedras roliças, não pedras lavradas. Observemos o que diz o Senhor em Êxodo 20, 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. O suor da construção profana o sangue da aliança sobre o altar. Eu não vou mexer nesse assunto aqui, não temos tempo, para por que Deus nunca aceitou o templo de Salomão. Porque ele deixou destruir. E Jesus até ainda disse assim, não vai ficar uma pedra aqui. Por causa dessa questão do suor. O altar de Deus é o altar da redenção. Essa edificação é imperativa e coletiva. Vinde, eles disseram lá atrás, e edifiquemos. É o império das trevas, num sindicato de construção civil, trabalhando para a elevação dos seus templos e altares em honra à humanidade. Vemos aqui o humanismo arregaçando as mangas a fim de erigir a Torre de Babel e o obelisco de Tamuz, sinalizando a glória do homem. Eu não tenho tempo para mexer nesse assunto. Nós vamos ter ceia, mas a gente vai bater um pouco mais para frente. O babilonismo tem como alicerce a elevação do homem e a sua glória. Porém, a glória de um homem elevado o incha de vaidade. Não há pecado que mais consuma a energia de alguém do que a vaidade. O vaidoso vive incensando-se a si mesmo com os altos elogios, como se ele fosse um Deus ou um ser altíssimo. Esta é a religião de Babel. Eu estava vendo nessa série sobre Isabel, o arcebispo de Toledo, Carrilho. Você pensa num homem vaidoso. Pensa num cara que trama. Pensou? Eleve a 10ª potência. Elevou? Ponha num exponencial maior ainda. Você vai ver o que era o cara. Ela já viu. É Lula. É um exponencial de glória, de grandeza, de poder. Eu não posso admitir ser como o Rabino de Nazaré. Mas às vezes isso não vem tão assim forte. Às vezes ele vem com aquela situação. Mas por que isso está acontecendo comigo?
Afinal de contas, eu que estou servindo ao Senhor, isso está acontecendo comigo. O babilonismo tem como alicerce a elevação do homem e a sua glória. Porém, a glória de um homem, isso eu já li, né? De quando em quando a religião se encastela na história do povo de Deus. Ela sempre vem e se instala com sutileza. Vejamos como o profeta via em Isaías 9:10. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Isso aqui é uma linguagem que o profeta está mostrando. Os tijolos já derrubaram, mas nós vamos botar pedra lavrada. E se os sicômoros, o que é sicômoro? Me dá uma, quem que vai... Hein? Figueira, se come. Eu vou botar cedro, só tem beleza. Aí vocês vão entender por que Jesus amaldiçoou um sicômoro, uma figueira que só tinha folha, não tinha fruto. Nós vamos substituir pela aparência. É só aparência. Mas Deus que vê coração, gente, não entra nessa conversa nossa. A religião tenta comandar e controlar os céus por causa do medo que domina a humanidade em razão de sua dispersão pelo mundo. A oração religiosa, por exemplo, é uma espécie de manipulação, constrangendo a divindade a fazer o que o religioso quer. É uma ordem que a terra dá para o céu, diferentemente da oração evangélica, que em Mateus 6:10, a parte B, a oração de um filho, Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas eu não posso admitir que a vontade de Deus seja isso. Pois é. Tá bom. A religião, essa cultura ardilosa de religião em argila, tem na base a confusão total. Há um esforço sutil de imitação no jogo. Vamos ver Gênesis 11:3. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Aqui também tem uma pegadinha bíblica. Vocês vão verificar que betume aqui é uma palavra que muitas vezes é traduzida lá no livro de Gênesis, no capítulo 7 de Gênesis, na construção da arca de Noé, betume, mas uma palavra não é a mesma. A palavra de Gênesis é kofer, que significa preço de redenção. E a palavra aqui é uma palavra usada para tapar o buraco, para misturar a coisa. Simplesmente parece, é mais uma figura oh, gente, esse troço que faz rua. Asfalto. Asfalto. É uma questão mais de asfalto. Para tentar fazer a amálgama. Construamos, vinde, construamos, vinde, façamos tijolos. Imperativo, vinde. Tem força. Queimemo-los bem. Os tijolos sirvam-lhes de pedra. Como se fosse pedra. E o betume de argamassa. Aqui reina o ardil, tijolo de barro, como rocha. E o betume é uma imitação barata daquilo que foi usado na arca, o kofer, significando o preço da redenção. Essa mistura confunde o incauto. O tijolo queimado com aparência de rocha é um disfarce da religião humanista para enganar os tolos. Mas tudo o que é de barro foi feito pelo esforço humano. E o que foi feito pelo homem para alcançar o céu é religião. E religião Deus não aceita.
Deus não aceita a oferta de Caim. Deus não aceita o nosso suor. Ele só aceita sangue. E sangue do regra 3. Sangue do substituto, não o meu. É sangue de uma vítima. Quero ressaltar ainda, o grande perigo é a religião disfarçada de evangelho. O diabo de chifre é pouco convincente. A sua estratégia principal é travestir-se de um anjo de luz e anunciar um evangelho adulterado como se fosse o legítimo. O falso evangelho sempre vem com glacê por fora. É fachada pura. A religião da Babilônia cobre o tijolo de barro com casca de rocha para parecer firme. O reverendo Vance Havner costumava dizer: Satanás não está lutando contra as igrejas, mas está tornando-se membro delas. Ele causa mais dano semeando joio do que arrancando trigo. Realiza mais por imitação do que por oposição direta. O falso evangelho engana muita gente. E eu já vi construção em que o templo de Salomão feito por Edir Macedo é só uma casca de rocha. Cada casquinha daquela ali custou uma fortuna. Por dentro é tijolo pré-moldado e a casquinha por fora. Não ia de contar essa, mas saiu. É a imitação. É a imitação. Uma das características do falso profeta é pregar aquilo que as pessoas, de modo geral, querem ouvir. E o que elas querem ouvir? Que são importantes, que merecem a salvação, que devem ser reconhecidas, que Deus depende da decisão humana para dar um novo coração, que Deus não é soberano, que não é somente pela graça de A a Z, que podemos alterar os propósitos de Deus e tudo que dê crédito ao desempenho do homem no processo da salvação. O ser humano é um obcecado religioso por natureza. Essa semana eu coloquei num grupo, num grupo de pastores, uma oração, uma litania, que até foi o nosso Bernardo que gravou, eu pedi para ele gravar. A gente tem ela aí. Ó Senhor manso e humilde de coração, livra-me do desejo de ser amado, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, e do medo de ser ridicularizado, do medo de ser esquecido. E Senhor, concede-me o privilégio de ver os outros mais amados. Botei aquilo ali. Aquela oração, uma oração de um cristão da Idade Média, em que ele, como que, pede ao Senhor manso e humilde de coração que o desvista e que o revista com a suficiência. Logo em seguida, um pastor colocou: mas você tem valor e você precisa reconhecer o seu valor e o seu valor. Qual é o valor que eu tenho, meu irmãozinho? O valor que eu tenho é que um tesouro de alto preço está dentro de mim. Eu sou um vaso de barro construído, mas tem um valor extraordinário. Qual é o valor? Cristo vive em mim. O que mais? Você tem valor, o Espírito Santo move em você. E você tem valor, e o Espírito Santo move em você. E você tem valor. Você tem valor. Você tem valor, sim. Deus veio habitar em você para você não ser mais, mas Cristo ser tudo em você. Em mim. E me assusta como é que esse Deus faz isso. A religião trabalha com a dignidade do ser humano baseada nos seus méritos e a sua glória. Tudo que for para a exaltação do homem
tem lugar na pauta religiosa. Porém, o Evangelho cuida da desconstrução de qualquer pedestal que tente elevar a imagem de um ser caído como se fosse um super-homem, um super-herói, ou com superpoderes. O cristianismo verdadeiro é o caminho da cruz, e não há lugar de destaque na via e no percurso dessa caminhada. Um crucificado não tem direitos nem prerrogativas. O defunto não se exibe. Quem morreu com Cristo já renunciou o seu lugar no pódio. O pastor Abuchaim contava uma história de um irmão que dizia assim: pastor, eu não gosto de ver defunto com a mão assim. Quando eu morrer, eu quero que a minha mão fique assim. Aí o pastor Abuchaim: quando foi que defunto teve vontade, rapaz? Quando você morrer, eles vão botar a mão do jeito que eles quiserem, porque defunto não tem vontade. E aqui está a história. Nós queremos desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não tem desse jeito. Quem está morto, Cristo vive em nós. E acabou a história. Verificando as religiões, você encontrará grande quantidade de coisas dignas e verdadeiras, morais e boas, bem como muita coisa positiva. Mas você nunca encontrará nada que aponte para a morte do ego humano na cruz com Cristo, nem coisa alguma que fale do seu Deus assumindo a culpa do culpado e morrendo a morte do réu pecador. Você nunca vai encontrar em nenhum sistema algo que fale sobre graça. C.S. Lewis. Vocês já ouviram falar em C.S. Lewis? O autor de Crônicas de Nárnia. Pelo menos é mais conhecido por isso. Este homem, ele era ateu. Filósofo, matemático, e Deus o converteu. Ele foi convertido sem pregador, pela palavra. E ele uma vez estava lá na Universidade de Oxford, não tinha um encontro, tinha um encontro lá de as religiões comparadas, filósofos, religiosos, estudando sobre as religiões. E eles chegaram lá e estavam discutindo o que fazia o cristianismo ser diferente de tudo. Aí falaram que o cristianismo era diferente por causa da encarnação de Jesus Cristo. Não, isso também tem na religião babilônica. Tamuz é o filho da Virgem. Também. Aí foram falar que o que fazia o cristianismo ser diferente era a ressurreição de Cristo. Disse, não. Isso também tem entre os egípcios. Osíris ressuscitou. E aí foi uma discussão. E o que faz o cristianismo ser diferente? E isso entra o C.S. Lewis na sala e perguntaram: Lewis, o que faz o cristianismo ser diferente de tudo? Ele olhou assim e disse: grace. Graça. Você não acha isso em lugar nenhum, só no cristianismo. Um Deus fazendo tudo para quem nada merece. Isso você não acha. Você não acha no budismo, onde os meninos estão, você não acha no confucionismo, você não acha no maometismo, você não acha no cristianismo. Mas você acha no evangelho. Graça. Agora, graça espana. Sabe por quê? Porque eu tenho que sair do lugar. E eu não quero sair. Só na fé cristã e através do evangelho podemos chegar a essa substituição do nosso eu pela vida de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais nem por si e nem para si mesmo. O resumo do Evangelho é: não eu, mas Cristo. Nada além disso tem valor no que diz respeito à experiência cristã. Se não houver a morte do ego, não haverá a vida de Cristo se manifestando em nosso modo de ser. O cristianismo é Cristo e nada mais. As religiões são culturais e aprendidas. O Evangelho é revelado e cultivado. Do ponto de vista espiritual, o Evangelho é uma revelação do Espírito Santo e nunca, jamais, uma conquista humana. É uma dádiva da graça. Mas esse dom demanda cultivo. Eu ganhei, mas eu cultivo agora na dependência dele. Nós cremos tanto na salvação monérgica como na santificação sinérgica. Deus me salvou, mas na hora do crescimento espiritual, ele age e eu reajo. Porque só o renascido pode reagir o que Deus faz. Vamos falar do meu netinho? Eu não posso pregar agora sem falar nele. Me disseram que toda vez que eu prego eu falo dele. Mas eu vejo ele. Ele chegou e arrancou meus óculos. Eu disse para ele: Felipe, não faz isso, Felipe. Você tira meus óculos, eu não consigo ver a sua beleza. E ele olhando para mim. Aí ele estirou a mão, mas ele não sabe soltar ainda. Ele estirou a mão, eu peguei os óculos, botei no rosto. Muito lentamente. Aí eu disse, ele pegou de novo. Aí ficou me olhando. Eu disse: Felipe, querido, eu já lhe pedi. Você não pode tirar os meus óculos, senão eu não consigo te ver. Você é lindo, Felipe. Aí ele estirou de novo e eu tornei botar. Aí ele pegou as duas mãozinhas e fez assim. Pô. Aí você fica... Agora, peraí, meu irmãozinho. Deus não quer um relacionamento conosco na base de saca-rolha. Na base do medo, da coisa. Ele quer relacionamento. Eu não entendo nada de Deus, mas Ele entende tudo de mim. E não é por aprendizado, é por relacionamento, é por afetividade. Revelação é uma coisa de pai para filho. A diferença entre o cristianismo e as religiões consiste principalmente nisto. Em todas elas vê-se o homem procurando a Deus, enquanto no cristianismo temos o Deus da graça procurando o homem. Nas religiões, o homem se esforça para merecer a aceitação da divindade. No Evangelho de Deus, Cristo assume o pecado do pecador, morre a morte do culpado e dá a vida da ressurreição como garantia de uma eterna salvação. Se eu tivesse numa igreja assim, que cresce, já gritava assim, aleluia! Mas aqui nós não cremos. O Evangelho é essencialmente a boa notícia de Deus, que se encarnou e foi até a cruz para morrer a morte do pecador culpado e condenado e depois transferir sua vida a esse justificado. Não se trata de qualquer esforço humano para alcançar esse estado de redimido, mas da superabundância graciosa do amor incondicional. Eu estava pregando numa cidade de São Paulo, etc. E um irmão chegou perto de mim. Ô justo, como vai o senhor? Eu disse, justificado. Aí ele parou e ô meu justo, justificado. Pela terceira vez que ele viu, ô meu justo, porque ele costuma chamar as pessoas de justo. E eu, justificado. Por que você fica falando só justificado? Porque não há nenhum justo, só o único justo foi Jesus. Nós somos justificados pela justiça de Cristo.
Ele imputou a nós a sua justiça. Ele amputou a nossa e imputou a dele. Justificado. Mas nem sempre a gente escuta isso, né? O evangelho é a rocha. As religiões são tijolos queimados. O evangelho é a obra exclusiva de Deus para salvar os seus. A religião são esforços humanos a fim de que estes se tornem dignos diante dos seus deuses. O evangelho é Cristo. As religiões são as obras humanas. O evangelho é descanso. As religiões, peso, fadiga e cansaço. Como Jesus demonstra o evangelho? Vamos ler? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Senhor do céu e da terra. Vem de cima para baixo. A bênção de Isaac para Jacó foi: o orvalho que vem do céu caia sobre a terra. A bênção de Esaú não tem orvalho, não tem o que vem do céu. Tem a espada com a conquista. Nós temos que entender o movimento de cima para baixo. Todo movimento de cima para baixo é graça. Todo movimento de baixo para cima é esforço, é religião. Tudo que vem do céu... Agora, essa é pegadinha. Tudo que vem do céu é Deus que manda. Tenha cuidado com isso. No próximo estudo, nós vamos falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque um anjo vindo do céu eu posso expulsá-lo. Mas um anjo vindo de Deus eu não posso expulsar. Mas tudo que vem do céu não é de Deus? Não, porque Satanás hoje ainda permanece no céu. Ele tem um trabalho lá na corte do Supremo, nos acusando de dia e de noite, no céu. Ele vai ser expulso de lá, mas ele está lá. Ele tem a função do advogado da AGU. A função dele é esta. Oh Deus, aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Revelaste. Francisco de Assis, aquele homem precioso de Deus, muito simples, foi rico, abdicou de tudo e foi ser monge fazendo aquela obra lá na região de Assis. Aí chegou um amigo dele, também foi colega dele, do tempo de jovem, se tornou padre. Chegou para ele e disse: Francisco, mas por que você? Por que as multidões vêm para ouvir você e não vão lá para a minha paróquia para me ouvir? Você é gago? Você é tati-bitati? Você é feio? Você se veste mal? Você, Francisco? Agora, Leonardo de Melina era um cara paletado, bem bonito. Fazia simonia, fazia nepotismo. Aí depois vocês vão ver o que é isso. Aí o Assis, puf, caiu no chão. Começou a chorar diante de Deus. Aí levanta com a cara suja de areia, com lágrimas, e olhou para ele e disse: Leonardo, Deus não achou ninguém mais indigno do que eu para botar a sua graça.
Quem é aquele que revela o Evangelho de Deus? Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por que você não me revelou? Eu não quis. E por que o senhor não quis? Porque eu sou soberano. E por que você me revelou? Porque eu quis. E por que o senhor quis? Porque eu sou soberano. Mas isso irrita a gente. Isso irrita a gente. Eu já fiquei com Deus aí na goela. Já lutei com ele nesse sentido. Ele nem mexe. Quem vai sofrer somos nós, porque é o orgulho que está aqui. Esse orgulho. Eu conto mais uma história. A Aurora, minha parenta, rica. Ela não enxotava um gato da casa dela. Ela chamava negra. Enxota esse gato daqui. Você conhecia uma pessoa orgulhosa na vida? Foi a Aurora. Mas Deus tinha um holofote em cima dela. E ela ficou paraplégica. E ela foi quebrada. E ela foi humilhada. E eu aprendi muito com a Aurora, que eu tinha que carregar ela lá em casa, porque ela foi morar de favores da prima. Eu tinha que carregar ela para fazer xixi, ou para ir ao banheiro, e dar banho. Fiz muito isto. E ela me dizia assim, meu filho, só o Evangelho para quebrar uma mulher como eu. Esse sofrimento que Deus permitiu que eu passasse é a glória do quebrantamento. Aí aqui eu muitas vezes tinha que limpá-la, trocar a fralda dela. Por isso que eu tenho nojo. E era obrigado. A quem Jesus apresentou os imperativos do Evangelho? Vinde, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem é que lhes faz o convite? Lá vocês vão ver assim, vinde e edifiquemos. E o convite de Jesus é, vinde a mim. Vinde e edifiquemos para nós uma casa, uma cidade, uma torre, vinde e edifiquemos para nós. E o convite de Jesus é, vinde a mim. Quem? Cansados, sobrecarregados. E ele não disse, vocês vão ficar no meu spa e vão ficar aliviados. Ele disse, eu serei a aliviação de vocês. Eu aprendei não comigo, aprendei de mim. Eu pregando lá em Teresina, e eu falando, aprendei de mim, e aí fui falar sobre como se fosse aprender com Jesus. E um velho pastor presbiteriano lá assistindo. Quando chegou no final, é aquilo que se chama, e com mais exatidão, ele me chamou e disse assim, meu filho, não é aprender comigo, é aprender de mim. Foi me dar uma aula do grego. E disse, meu filho,
nós não aprendemos com Jesus. Ele transfere o seu conhecimento a nós por assimilação. Aprendei dele mesmo. Eu dou graças a Deus por esses homens que Deus usa para nos ensinar, como usou Áquila e Priscila para ensinar Apolo. Quer dizer, não é assim, não. Tem mais coisa. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.